Cápsula, e nós vamos falar agora dos primeiros dias da COP30, que foram, lógico, como se imaginava, uma tragédia completa, né? Primeiro acabou a comida, depois estava quente pra caramba, o ar-condicionado não deu conta, depois choveu pra caramba. Como diga-se de passagem, chove todos os dias. Lá em Belém do Pará é conhecida a chuva das 5 horas. Todo dia, às 5 horas da tarde, cai a chuva, uma chuva forte, um chuvão e aí para. Depois para de chover também. Impressionante lá em Belém do Pará, né? Mas todo mundo sabe que acontece isso. Vocês acham que eles prepararam as tendas da COP para isso? É lógico que não, alagou a coisa toda. O calor está insuportável, não tem comida, uma desorganização absoluta o evento lá em Belém do Pará. Realmente uma tristeza ver isso. Mas o que chamou a atenção mais nesses dias foi a delegação americana. Isso. Oi, Peter, mas você falou que o Trump não viria. É, o Trump não veio, não. Vieram os esquerdistas lá, o Gavin Newsom e mais um monte de gente da esquerda americana. E eu vou te falar qual é o problema disso. O problema disso é aquilo que a gente já sabe, né? Eles vão tentar vender para o Lula e para a esquerda brasileira que isso, continua batendo no Trump, Lula, que depois a gente vai tirar o Trump, Lula, vai lá, Lula. É lógico que para a esquerda americana, eles adoram o Lula brigando com o Trump, porque fica uma coisa meio ridícula para o Trump, né? Tá brigando com alguém pequeno como o Lula, né? Então eles querem muito que o Lula continue nessa coisa dele. O problema é que eles não percebem é que para o Brasil isso é terrível, porque o Trump é o presidente americano e pelo menos pelos próximos 3 anos vai ser o presidente americano, e eu estou para dizer para vocês que tem uma chance grande de continuar depois, não o Trump propriamente dito, mas algum aliado do Trump. Então, ou seja, o que a esquerda está querendo fazer é usar o Lula e o Brasil para bater no Trump. Isso me deixa muito preocupado. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Sindicato dos Membros bloqueados pelo Peter, Colegial Libertária e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui. Vamos começar falando sobre as lambanças da COP30, que já virou padrão, né, gente? Não precisa nem falar mais, assim, é só pra gente passar um pouquinho mais de vergonha aqui, né? Você sabe, a área verde que eles chamam lá, que é a área interna lá dos pavilhões, né, coisa e tal, ela é restrita. Você não pode levar comida para lá, você tem que comer lá na área verde, né? A comida é cara pra caramba, a gente já viu isso, né? Só que aí, mesmo assim, não tinha, só tinha sorvete. Ou seja, o pessoal acabou tendo que comer, almoçar sorvete lá dentro, porque não tinha comida. Acabou a comida lá. Eu não sei se foi por isso, tá? Mas rolou uma preocupação muito grande com o custo das coisas da COP. Vocês lembram que uma das primeiras críticas que o pessoal fez foi o custo da comida na COP. O pessoal que tem restaurante lá dentro reclamou que, pô, a gente tem que pagar o aluguel. A COP está cobrando de quem tem quiosque lá dentro, quem armou o restaurante lá dentro, está cobrando uma fortuna de aluguel da área. Então, ou seja, o restaurante ele tem que lucrar, ele tem que pelo menos pagar aquele valor que a COP está cobrando, né? Aí bota comida mais cara, ai, não pode botar comida mais cara. Eu não duvido nada que o pessoal saiu pressionando os restaurantes para botar comida mais barata, e aí acontece o que acontece 100% das vezes, que você tem controle de preços. Se você controla o preço, falta. É isso, é o que aconteceu, muito provavelmente. Essa é a situação lá na COP, sem comida para o pessoal lá na COP. E, de novo, o pessoal tem a alternativa de sair da COP, ir lá almoçar lá fora e depois voltar, mas dá um trabalho danado, né? Eles não podem levar comida lá para dentro. Ou seja, um absurdo isso daqui. Mas outro absurdo maior ainda foi o telhado da COP, que teve vazamento em vários lugares, choveu, entrou água para um monte de lugar, inclusive na sala dos jornalistas e em outros lugares também. E o mais impressionante é isso, em Belém do Pará chove muito, é verdade, todo dia, tá? Eles têm lá um fenômeno lá que é a chuva das 5 horas. Quando dá 5 horas da tarde cai aquele chuvão e coisa e tal, depois passa, depois abre o tempo de novo à noite, né? Mas dá aquele chuvão forte mesmo, né? Você pode imaginar que o pessoal de lá sabia disso, né? Essa informação não é uma informação secreta, todo mundo sabia disso. Então, por que eles não prepararam as tendas de forma adequada? Eu não sei, né? Mas mais uma vez mostra a desorganização que foi lá. Teve vazamento de água, de chuva, alagou a coisa toda. Não foi só aqui nesse lugar, não. Tá? Teve um monte de lugar que alagou com um problema de água aqui. Esse daqui é o lugar perto onde ficam os jornalistas, mas teve mais coisa, né? Aqui, ó. Aí o pessoal, olha só como é que o pessoal está tentando disfarçar a coisa. Primeiro dia da COP30 em Belém, vídeo mostra gringos se divertindo com a chuva intensa. Olha só, tudo alagado, os gringos com o sapato molhado, com a calça molhada, né, se divertindo e coisa e tal. Olha,
Gringos estão se divertindo com a chuva em Belém do Pará. É isso daí, você entendeu, né? Esse é o nível que o pessoal chegou para tentar passar pano pro pessoal. Olha só, eu não vou dizer para você que isso é impossível não, tá? Por quê? Porque é verdade que gringo se diverte com a nossa desorganização aqui, tá? Eu lembro uma vez que meu pai veio um sócio dele lá da Dinamarca aqui pro Brasil, há muito tempo atrás, eu era pequeno, e aí a gente foi atravessar a Baía de Guanabara de barca, né? O cara se divertiu pra caralho. Vocês já foram na estação da barca aqui que liga Rio de Janeiro a Niterói? Fica uma multidão de gente, de repente abre o portão, sai todo mundo correndo pra subir na barca. O cara se divertiu com aquela porra. Porque, pô, nunca que lá na Dinamarca ia ter um negócio daquele lá, tudo organizadinho, o pessoal, todo mundo andando em fila organizado e coisa e tal. Essa tosquidão que é o brasileiro, né? Que não tem nada demais, mas é verdade, né? É assim que a gente é, né? O pessoal se diverte com isso, mas não tenha dúvida, tá? Isso é uma reação. Sabe aquele pessoal que ri de nervoso? Pois é tipo isso, entendeu? É a mesma coisa que, os gringos estão se divertindo com a chuva, estão rindo de nervoso, meu amigo. Com essa chuva tosca que vocês não fizeram, não conseguem se programar para uma coisa que acontece todo santo dia em Belém do Pará, né? Outra coisa, o calor, né? O leque virou um acessório fundamental lá na COP30, porque, bom, Belém do Pará é quente pra caramba, e é verdade, é muito quente, né? O Brasil é muito quente, né? Belém do Pará é mais quente ainda que a média do Brasil, né? E, de novo, é outra coisa que ninguém pode alegar que não sabia. É só uma questão de botar ar-condicionado adequado, não tem segredo isso, né? Mas é lógico que o pessoal é incapaz desse tipo de coisa. Então, o ar-condicionado não está dando conta de refrescar o ambiente, está todo mundo com o lequezinho ali. Exatamente. Então, ou seja, em termos de COP, é isso daí, né? A abertura da COP foi marcada por alagamento, fila em restaurante, calor em pavilhões, uma bosta completamente completa, né? Isso já era esperado, isso não é o problema, tá? Teve esse negócio aqui também, teve o desfile dos animais da Amazônia aqui. O elefante da Amazônia, a girafa da Amazônia passando aqui, o camelo da Amazônia, o urso polar da Amazônia, a zebra da Amazônia, né, fizeram aqui a parada aqui, né, enfim, é meio ridículo isso, mas no final das contas é só uma brincadeira, isso aqui não me importa, isso aqui não vejo problema nisso daqui, nenhum problema nisso daqui. É lógico, é uma palhaçada, mas mais uma vez, é aquele negócio da gente bater tambor pra gringo rir, entendeu? O gringo riu, achou engraçado, né? É lógico, é isso daí, né? Eu não gostaria de passar essa imagem do Brasil. Mas o que você vai esperar de um governo como o governo Lula, não é mesmo? Enfim, não tem nada demais isso daqui, né? Agora, o que me preocupa é isso daqui, ó. Delegação informal dos Estados Unidos na COP garante que, apesar de Trump, será possível cumprir o Acordo de Paris. Governos estaduais e municipais sugerem como último pilar da política climática americana, surgem como último pilar da política climática americana e podem garantir corte robusto de emissões até 2035. Se prepara, pessoal da Califórnia. O Gavin Newsom vai querer cortar tudo lá na Califórnia, vai ferrar todo mundo por lá. E né, aqui, ó, mais de 100 pessoas dos Estados Unidos, né, um relatório divulgado pela America is All In, Estados Unidos está 100% no acordo climático, não sei o que lá, apesar do Trump ter tirado do acordo climático, né? Aí muitas críticas ao Trump, né, o pessoal fazendo isso, né, e tá aqui o Gavin Newsom, o governador da Califórnia, diz que a ausência dos Estados Unidos na COP30 é uma guerra ideológica e aposta na estupidez, né? E de novo, esse é exatamente o discurso do Alexandre de Moraes, do Lula, da esquerda brasileira, da esquerda europeia e da esquerda americana, evidentemente. Né? Essa turma que está desesperada com o fato de que eles estão perdendo o controle da narrativa, ninguém mais está levando a sério essa porcariada das medidas que o governo toma contra o aquecimento global. Como eu sempre digo para vocês, aquecimento global existe sim, o que não existe é governo resolver problema, o governo não resolve problema. Esse negócio de, não, vamos cortar emissões, vamos cortar isso, cortar aquilo, isso só vai prejudicar os mais pobres e não vai resolver problema nenhum de aquecimento global. Então, esse é o problema, mas essas COPs são exatamente isso. Essa COP é a competição de quem vai cortar mais, quem vai chicotear os pobres mais. Não porque eu aqui na Califórnia vou chicotear meus pobres muito para eles sofrerem bem, para eliminar muito carbono no lombo desses idiotas que continuam morando aqui na Califórnia, né? E aqui no Brasil também o Lula quer chicotear os pobres dele aqui também, para sacanear muito os pobres também. Enfim, essa é a situação aqui, ó.
Sem Estados Unidos, anti-Trump, governador da Califórnia, critica tarifas do Bolsonaro na COP. É lógico que ele criticou as tarifas do Bolsonaro, as tarifas que o Trump impôs ao Brasil, né? É evidente. De novo, esse pessoal acha lindo, né? O Lula batendo contra o Trump, o Lula brigando com o Trump. Vai lá, Lula, briga mais com o Trump, Lula, ferra o Brasil completamente aí para você fazer um ponto, para ajudar a gente aqui nos Estados Unidos e coisa e tal. É ridículo para o Trump isso, então eles querem muito que o Lula fique batendo no Trump. Só que, pô, tá ferrando o Brasil, tá ferrando o interesse dos brasileiros por uma pauta que não é a pauta brasileira, é a pauta da esquerda, não é a pauta do Brasil. É a pauta de vocês, do Gavin Newsom, da esquerda europeia, da esquerda brasileira, da esquerda americana. Então, ou seja, esse pessoal está incentivando o Lula. E é por isso que eu falo, é daí que o Lula tira essa ideia de que não, que vamos brigar, é daí que o Alexandre de Moraes se tranquiliza e fala, não, eu tenho que aguentar só mais 3 anos aqui na Magnitsky, lá na frente os democratas voltam ao poder, vão reverter essas decisões todas do Trump, coisa e tal, né? E no final das contas, eu não tenho certeza se vai acontecer não, tá? Primeiro que, bom, o Trump vai ficar 3 anos, não tenho que tirar o Trump. Muito difícil tirar o presidente no meio do mandato lá nos Estados Unidos, né? É lógico, vai haver ano que vem a midterm election, ou seja, as eleições de meio de termo, né? Ou seja, pode ser que os republicanos percam a maioria na Câmara, já está mais do que certo que não vão perder no Senado. No Senado eles não vão perder a maioria, mas na Câmara pode ser que percam a maioria na Câmara. Eu não acho que vai acontecer, tá? Mas existe essa possibilidade. Então é nisso que eles estão apostando, que eles vão ganhar a maioria na Câmara e daí vão começar a virar o jogo contra o Trump a partir do ano que vem, não sei o que lá. Eu acho pouco provável, mas vamos ver o que vai acontecer ano que vem. De qualquer forma, ainda tem mais 2 anos de Trump, e depois disso, só em 2028 que o Trump sai. E aí que eu falo para vocês, que esse pessoal tá muito entusiasmado com tirar o Trump, mas a verdade é que se você olhar as pesquisas de opinião lá, os democratas não estão bem não, tá? É verdade, o Trump tá com uma aprovação baixa lá. Mas os democratas não subiram não, tá? O pessoal continua buscando outras alternativas. Eu acho que tem uma chance muito grande do Marco Rubio ou do Vance ser um candidato muito bom para 2028 e continuar esse legado do Trump. Mas é nisso que o Alexandre de Moraes está apostando, é nisso que o Lula está apostando. Não que vamos bater no Trump porque a esquerda gosta da gente, olha como é que a esquerda gosta da gente, eles falam a mesma coisa que a gente, né? E é o que eu falo para vocês, vai dar merda isso, porque é o Brasil que vai se ferrar nessa história. Tá aqui o Gavin Newsom falando mais, coisa e tal. É lógico que ele tá feliz da vida com o Lula batendo no Trump, né? Aí aqui, olha só, e aí eu falo para vocês isso aqui, olha essa manchete da CNN. Governo brasileiro só quer novo encontro Lula-Trump com anúncio de acordo. É muito engraçado isso. Eles falam isso como se fosse o Trump que quisesse um encontro com o Lula. O Trump não tá nem aí, meu amigo. Quem quer um encontro com o Trump é o Lula. É o Lula que está querendo um encontro com o Trump para ter acordo, né? Entendeu como é que eles invertem a coisa? Dá a impressão de que não, só aceita encontrar com o Trump se tiver acordo. Se não tiver acordo, não vou encontrar com o Trump. Então não vai encontrar com o Trump, porque o Trump está cagando. O ponto todo é esse, né? Ele deu a demanda. O Lula sabe o que tem que fazer para resolver essa questão das tarifas. O Lula não quer fazer isso. Então vamos aguardar. Muito em breve vai ter ação do Trump lá na Venezuela. Eu tenho certeza que vai dar uma acalmada nos socialistas aqui na América Latina toda. Vamos ver depois disso como é que fica.